honra da gente poder estar aqui falando com vocês. Antes de começar a apresentação, então, só introduções, tá? Eu trabalho na Zendesk desde o começo desse ano. Sou arquiteto de soluções, então a minha responsabilidade é ajudar os nossos clientes a realmente adotar a nossa plataforma da melhor forma, realmente transformar aí os seus sonhos, visões, ou realmente tudo que passa pela cabeça e estratégia das empresas que a gente atende em como transformar o relacionamento com os seus clientes, tá? E trouxe um dos nossos clientes que vai estar junto comigo aqui durante a apresentação, que é o Arthur, da Log. Por favor, Arthur. Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Arthur Deber e eu sou cofundador da Log. A Log é uma empresa de logística urbana. Dentro da Log, eu atuei como diretor de tecnologia nos primeiros anos e, de um tempo para cá, eu estou tocando o produto. Então, a gente vai contar um pouco de como a gente montou o atendimento ao consumidor juntos. Legal, Arthur. Vamos lá. Bom, qual que é o título da apresentação? E é sobre isso que a gente vai conversar com vocês pelos próximos 25 minutos, mais ou menos. Tá? Como que a tecnologia conseguirá, ou a tecnologia conseguirá humanizar o atendimento? Tá? Essa é uma pergunta mesmo, uma provocação que a gente quer trazer. Eu vou começar a apresentação com um pouquinho sobre como a Zendesk foi fundada e quais são as nossas visões, como a gente entende o mercado de Customer Experience e atendimento ao cliente. E depois eu vou passar para o Arthur, então, que vai explicar como ele aplicou a nossa tecnologia para realmente entregar a experiência que ele tinha como estratégia na empresa dele. Tá? Então, para começar, a Zendesk, e é interessante falar um pouquinho da história para vocês entenderem aonde a gente chegou e como a gente chegou aonde chegamos, né? A gente começou há 11 anos atrás, na Dinamarca. A Dinamarca ela é um país que é conhecido por 3 pontos que realmente construíram a forma da gente perceber esse mercado e que definiu a visão que a gente construiu e está agora liderando, né, nesse domínio. Tá? Então, o primeiro ponto é, a Dinamarca ela é considerada um dos países que mais tem pessoas felizes no mundo. Ou as pessoas que vivem lá dizem que são muito felizes e ela está no ranking hoje global por isso. O segundo ponto é a Dinamarca ela é referência em simplicidade e em desburocratização. Ou seja, as pessoas que vivem lá elas entendem que as coisas podem ser simples, não precisam ser complicadas para resolverem um problema, tá? E que o investimento ele deve ter um retorno, deve valer a pena. Isso formou um dos pilares da nossa plataforma. E o outro ponto, o terceiro ponto, não menos importante, é a Dinamarca ela é referência hoje em design. Tá? Então, as coisas que são construídas lá sempre levam em consideração design e simplicidade. Dentro desta linha, a visão da Zendesk é ser uma empresa que entrega uma solução focada na experiência do cliente. Cliente para a gente são os clientes dos nossos clientes. Então, aqui no caso, os clientes da Log. A Log, tá, como agente de atendimento, ou seja, os loggers que estão lá realmente fazendo o atendimento acontecer e se relacionando, né, com os principais clientes. Ele vai falar um pouquinho, então não vou ser spoiler aqui, tá? Como que funciona isso. E os gerentes, ou seja, quem realmente consome informação, quem precisa gerenciar esse relacionamento, os KPIs, as métricas, realmente de uma forma simples. Então, a Zendesk nasceu com o foco no cliente, são esses 3 que eu falei para você, e de forma a entregar uma fácil implementação. Então, para quem conhece tecnologia aqui, no passado eu falava em projetos de meses, né? 6 meses, 8 meses, 1 ano. A gente tem alguns concorrentes nossos que estão implementando projetos há mais de 2 anos, né? E não entregaram ainda o benefício para o cliente final. A gente fala aqui em implementações de semanas. Tá? Então, a Zendesk ela nasceu realmente com esse propósito. Entregar esse valor rapidamente para a gente é fundamental, e a gente tem isso no nosso DNA. Os agentes mais felizes é um pilar. A gente acredita que se o agente de atendimento que está prestando o atendimento, ele está feliz, está bem empoderado com a ferramenta que ele tem, ele vai definitivamente impactar positivamente a experiência do cliente final. Escalabilidade
Eu vou mostrar para vocês nos próximos slides clientes que hoje estão conosco, então desde pequenos clientes até clientes realmente muito grandes e expressivos na indústria em que atuam. E realmente, quando a gente compara o que dá para fazer com o Zendesk, quanto eu tenho que gastar com os outros produtos no mercado, a gente entrega a longo prazo no TCO, não só no valor do nosso produto, mas tudo que permeia para entregar a solução, um custo mais baixo. Bom, a gente começou há 11 anos atrás, mais ou menos, na Dinamarca. Depois de 2 anos, a gente mudou para o Vale do Silício. O celeiro hoje de tecnologia, as maiores empresas globais estão lá, né? E a gente percebeu que algumas coisas foram interessantes em ter mudado para lá. Primeiro, pela disponibilidade de investimentos e de facilidade de talentos, de conseguir contratar as melhores pessoas realmente que fizeram a diferença na nossa empresa. E o outro ponto nós tivemos a possibilidade de trabalhar desde o... Espera que sumiu aqui. De trabalhar desde o início com algumas marcas que estão aqui nesse slide, quando essas marcas ainda eram pequenas, quando elas estavam começando. Hoje a gente sabe, uma Uber, uma Slack, uma Airbnb, uma Netflix, realmente criaram uma experiência, um padrão de atendimento e relacionamento com os clientes completamente de forma disruptiva. Se você olhar antes e olhar depois, hoje a nossa expectativa como cliente mudou muito e essas foram as empresas que realmente ajudaram a construir isso. E trabalhar com elas desde o início nos dá experiência para realmente conseguir transformar o mercado em que a gente atua. Bom, hoje a Zendesk ela é uma empresa de 2.300, até um pouquinho mais, anunciado ontem no nosso anúncio de quarter, 2.600, alguma coisa assim, funcionários globais. A gente atua com 130 mil clientes ao redor do mundo, e a gente que confiam na gente, né, realmente próximo aí hoje já a 2 bilhões de transações por ano. Então, a empresa realmente cresceu bastante ao longo dessa última década. E quem está falando isso não é o Ivan, né, que está aqui. A gente é reconhecido hoje no quadrante mágico do Gartner de Customer Engagement Manager como líderes para o atendimento B2C. Então, tudo que eu falo em atendimento ao cliente final, a Zendesk tem os seus concorrentes, mas a gente hoje figura no topo. E os nossos clientes também justificam, né, e realmente confirmam estas informações. Agora, o que esses clientes, além de usar a Zendesk, eles têm em comum? Eles têm em comum um fator que eu vou apresentar para vocês agora, que é a visão como a gente entende que um relacionamento deve ser construído. A Zendesk ela simplifica em 4 imperativos a maneira como a gente deve se comportar ou a visão e a estratégia que a gente deve adotar se a gente realmente quer transformar de maneira significativa relacionamento ou criar uma experiência de atendimento. Tá? Eu falo muito em atendimento aqui, mas é a experiência fim a fim, a jornada completa do nosso cliente com a nossa marca. Tá? Independentemente se eu estou em varejo, se eu estou em healthcare, se eu estou em manufatura, independente. Hoje todos os clientes querem receber um atendimento de primeira linha, e a maioria das marcas que até então eram B2B, a maioria já começou a entender que precisam se posicionar também como B2C. Então, a gente atende todos os clientes, mas a gente traz esse diferencial de conhecer o mundo B2C muito bem, e para quem é B2B, trazer essa experiência para o B2B. Tá. Bom, 4 imperativos. Primeiro imperativo, traga o cliente para o centro. Todo mundo fala isso, virou moda, né, hoje em dia. Traga o cliente para o centro, Customer Centricity. O que a gente quer falar sobre isso vai um pouquinho além. Tá? A Zendesk ela entende que não é mais um fator de diferencial competitivo, mas é uma questão de sobrevivência. Então, aqui estão os números. 9 em cada 10 empresas, isso é um dado do Gartner, dizem que já aceitaram a realidade que compra é feita baseado em experiência, não em preço, em qualidade, em produto, em marca, mas em experiência. E experiência, obviamente, pode ter tudo isso na sua receita, mas é mais do que isso. É realmente como eu me relaciono e como eu proporciono os momentos de interação, os touches com o meu cliente. Mas não é isso que eu vou falar aqui. Tá? E 8 em cada 10 clientes disseram que na maior ou menor falha da minha empresa, da minha marca que eu escolhi para comprar, eu troco.
Ou seja, não existe mais fidelidade. Então, essa é a importância de realmente colocar o teu cliente no centro. Ou você faz isso, ou você está fora do mercado. Trilhe uma jornada omnichannel. Aqui começa a diferença entre o que é omnichannel e o que é multichannel. Eu, como arquiteto, visito muitos clientes. A maioria dos clientes que eu visito são multichannel. Eles colocam chat, colocam chatbot, colocam WhatsApp, colocam telefone, colocam e-mail, colocam um monte de canal, nenhum integrado, sem gestão única. Eu não consigo nem gerar um relatório no final do mês para saber qual foi a forma de atendimento ou como foi o meu atendimento. Então, quando a gente fala omnichannel, a ideia realmente é todos os canais que eu quiser disponibilizar para o meu cliente devem estar integrados. E do ponto de vista do cliente e do agente. Eu não quero me repetir em um canal quando eu mudei para um outro canal. E a gente vai mostrar também aqui, o Arthur vai explicar como eles trouxeram um pouco dessa visão para a Log. Tá? Bom, para eu poder ser omnichannel, eu preciso quebrar as barreiras e os silos. Se eu trabalho com um time dedicado por canal, ou marketing, vendas, suporte não se falam, o cliente não está nem aí, ele não quer saber com quem ele está falando, ele quer falar com uma marca, e ele quer ter uma resposta e uma experiência harmonizada ao longo do relacionamento dele com a marca. Ele não quer falar com suporte, vendas, com gerente de contas, ele quer falar com a marca. E é aí, nesse sentido, a gente fala de remover os silos. E o ponto mais importante, que é o quarto imperativo, antes de passar aqui para o Arthur contar um pouquinho da experiência dele, é não seja uma distração. O que a gente quer dizer com isso? Hoje todo mundo está no mundo digital. É difícil você ter algum amigo que não tem WhatsApp, ou não tem rede social, ou não gosta e não se comunica. Eu tenho alguns, mas assim, é bem realmente restrito, é uma minoria. Eu tenho, por exemplo, o meu exemplo, eu tenho e-mail corporativo, eu tenho e-mail pessoal, eu tenho WhatsApp, eu tenho Telegram, eu tenho Facebook, Instagram, LinkedIn. Eu sou extremamente ativo e gosto de redes sociais. Eu recebo centenas de mensagens por dia por esses canais. Push notification no celular, hoje é um mess. A gente é abordado em diferentes momentos do nosso dia por diferentes canais diferentes. Se você, como marca, como empresa, não criou uma estratégia de relacionamento com o teu cliente, acredite, a tua mensagem será mais uma entre as 100 que ele já recebe por dia e ele vai simplesmente deletar ou não vai tomar ação nenhuma em cima do que você acionou. Então, mandar a informação correta, no momento correto, pelo canal correto, de forma relevante, isso passou, de novo, a ser fundamental e não a ser um diferencial. Bom, a Log está aqui não por uma razão qualquer, mas eles entenderam esses 4 imperativos e conseguiram aplicar isso na prática. Então, é isso que o Arthur vai contar para vocês a partir de agora. Então, uma introdução rapidinha sobre a Log, o que a gente faz. Então, a Log é uma empresa de logística. A gente, basicamente, está tentando compensar um pouco os séculos de atraso de infraestrutura através de tecnologia. Então, a gente quer chegar e conectar o Brasil, você conseguir enviar qualquer coisa para qualquer pessoa, em qualquer lugar, e que essas coisas cheguem muito rápidas, numa entrega com muita qualidade, transparência e acessível a todos. Então, a gente foi fundado em 2013, eu sou cofundador da Log e trabalho lá no time de tecnologia e de produto. E a gente atua essencialmente em 3 verticais hoje. A gente tem um produto que as pessoas conhecem muito tradicionalmente como o caso de uso de motoboys, enviar documentos, pacotes, correrias várias. A gente faz entregas de comércio local. Então, aqui a gente fala de restaurantes, farmácias, tudo que envolve uma entrega bem rápida, próxima. E a gente também faz muito e-commerce. Então, a gente atua com os maiores e-commerce do Brasil para ter esse nivelador da entrega incrível em todos os lugares. Então, o que a gente faz? Nós somos uma plataforma que vai conectar o entregador aos consumidores. Em geral, a gente tem um cliente e o consumidor dele também na ponta. E, através da nossa plataforma, ela é toda digital, ela tem acompanhamento em tempo real, protocolo, etc. Mas ela tem uma dificuldade muito particular, que é quando alguma coisa dá errado, e no mundo real tudo dá errado, a gente tem que resolver os problemas na hora.
Então, em geral, quando a gente tem um problema operacional, você tem uma pessoa, um entregador, alguém esperando, e a pessoa está lá. Pode estar chovendo ou não, ou quente, calor, frio, e a gente tem que resolver as coisas muito rápidas. Então, a gente tem um caso de uso de atendimento de CX bem difícil, que é a maioria dos problemas envolve botar algumas pessoas para conversar, trocar informação e tomar uma decisão, e a gente tem que fazer isso super rápido. Então, de uma maneira simples, tem um problema, então o mensageiro, o entregador vai acionar pelo aplicativo o problema, a gente vai, usando a plataforma do Zendesk, a gente abre um chamado, mas a gente assume a automação desse contato. Então, a gente manda um SMS para o consumidor, depois a gente tenta fazer uma ligação. Se o cliente vai entrar no SMS, ele pode resolver pelo celular dele o problema. Todo mundo fica feliz. Se isso não for possível, a gente vai escalar esse atendimento para um operador humano, que tem uma série de outras maneiras de chegar em contato também com esse cliente e resolver o problema de uma maneira mais pessoal. Então, a gente tem uma superfície de atendimento ao consumidor que a gente chama de high touch e high tech. Então, ela tem muito contato humano e ela também tem bastante tecnologia. Na nossa experiência, essa é a combinação ideal, é usar muita tecnologia para resolver os problemas mais simples e ter o contato humano no tratamento mais complexo. Né? Então, a gente vai olhar rapidinho o que é isso. A gente chama isso de deu ruim. Então, quando a Júlia pediu aqui, ela precisa entregar um documento, ela vai na nossa plataforma, ela faz o pedido dela, o motoboy vai chegar lá, chegando lá, ele descobre que não tem o complemento, não tem o número, então ele vai apertar o botão deu ruim. Esse botão antigamente chamava deu zica, e a gente teve que trocar por conta da epidemia. E aí o mensageiro fala deu ruim, ele vai falar exatamente o problema que tem, aciona, e ele vai ficar esperando. Então, nessa hora, a gente vai abrir o ticket. A Júlia recebeu, mas ela não estava prestando atenção, ela não resolveu o problema. Então, a gente abriu o chamado no Zendesk, e aí esse chamado cai na nossa fila de atendimento, e o operador humano vai entrar em contato com a Júlia de uma maneira mais assertiva, vai conversar com ela. Então, nesse caso, ele vai descobrir que digamos, o conjunto 14, o atendente vai pela interface do Zendesk colocar as instruções, isso vai parar no celular do motoboy que está lá aguardando e o problema é resolvido. E aí todo mundo fica feliz. Né? Então, só voltando. O que foi super importante para a gente aqui? Quando a gente viu os problemas que a gente tinha que resolver, nenhuma plataforma dava conta exatamente. Né? A gente tinha muita especificidade, etc. Então, a gente acabou fazendo uma escolha que, do nosso ponto de vista, acaba sendo sempre a ideal, que é ter um pedaço do atendimento ao consumidor, do negócio, da lógica, que é só da Log, é nosso, então a gente faz. Mas aí a gente tem por trás uma plataforma, que é a Zendesk, que é super flexível e trabalha realmente como plataforma. Ela deixa a gente lidar com todas as coisas que a gente tem. Então, o jeito que a gente entende não é core business nosso montar uma fila de atendimento, um omnichannel de receber de vários canais, uma linguagem de macro, esse tipo de coisa. O nosso negócio é fazer entrega, então a gente dedica o nosso tempo, o nosso cuidado, o nosso talento para criar as condições da entrega e a resolução da entrega, e a gente delega esse atendimento, esse contato do consumidor e essa inteligência para uma plataforma que faz isso super bem. Então, esse é um pouquinho como a gente vem trabalhando. A gente tem resultados incríveis. Tá? 60% dos problemas são resolvidos em menos de 10 minutos. São poucos os serviços online que isso acontece. Hoje, a gente faz um atendimento 3 vezes maior, com um time 3 vezes menor do que no passado. Então, à medida que a gente foi escalando a operação e a inteligência, a gente teve enormes ganhos. E, no final, tem uma coisa interessante dessa história, existe muito esse trade-off do atendimento, da tecnologia e da satisfação. Quanto mais se automatiza, mais putas as pessoas ficam. E a gente descobriu que isso simplesmente não é verdade. As pessoas querem só que você resolva o problema dela. Então, se você conseguir resolver de uma maneira automática, mas super clara, transparente, rápido, elas ficam super felizes. Mas quando você tem problemas que não são simples de resolver,
elas querem um operador humano que entenda elas e que consiga ter essa conversa de uma maneira de mais alto nível. Tá bom? Então, acho que esse é um pouco a nossa história. Obrigado, Arthur. Eu acho que o Arthur colocou aqui é a forma que a gente defende também, um pouquinho do que eu falei no começo da apresentação. O grande segredo é entender qual informação, em que momento e em que canal, ou como, né, eu vou fazer esse approach, essa abordagem com o meu cliente. A forma como a Log construiu, da forma como o Arthur explicou aqui, parece que é extremamente simples. Para vocês que são clientes da Log, é realmente extremamente simples. A experiência que eles construíram, utilizando a nossa plataforma, utilizando as plataformas que eles têm, a inteligência que eles têm do negócio, sabendo em que momento eles devem usar um atendimento automatizado, em que momento eles devem enviar o SMS, em que momento que o SMS não é a melhor escolha e que eu preciso realmente ligar para o meu cliente, em que momento que o motoboy, ou o mensageiro, ele está na frente do cliente, ele não quer pegar o telefone dele celular porque ele já está com o aplicativo aberto, ele quer fazer toda a interação pelo aplicativo. E ele quer uma resposta rápida, em menos de 10 minutos. Como construir as filas e as prioridades. Ou seja, imagina que os problemas que eles resolvem não são só de deu ruim. Existem outros problemas também. Agora, qual é a prioridade de cada um? Como eu atendo o meu cliente no momento correto, com a prioridade correta, dentro do SLA correto. Então, gerenciar tudo isso e ainda ser reconhecido como uma marca que realmente transforma a experiência não é uma tarefa fácil. E a gente, como plataforma Zendesk, é esse tipo de desafio que nos agrada. Então, encontrar esse balanço, como a gente fala, esse equilíbrio entre o atendimento humanizado e a tecnologia é um grande desafio. A gente tem pesquisas hoje que dizem, aqui no Brasil, inclusive, a gente publicou isso há alguns meses atrás, que a maioria dos brasileiros preferem ficar no trânsito por meia hora de São Paulo do que ligar para um call center. É a verdade. Eu prefiro, se for para algumas marcas aí ainda, que eu tenho que ficar repetindo a cada minuto, ou a cada canal, ou que cai a ligação e o cara não me liga de volta. Então, assim, é esse tipo de experiência que a gente quer entregar para o nosso cliente? Eu acho que não. Então, é nesse domínio que a gente se insere como plataforma e trazendo uma proposta um pouco diferente do que existe no mercado. Existem muitos concorrentes, vocês viram a lista lá, né, de quem está no Gartner. E também tem gente que não está naquela lista, que compete nesse mercado. Agora, a gente tem um diferencial que é realmente viver Customer Experience. Nós só fazemos isso. A gente não tenta fazer outro domínio. A gente faz serviços e vendas, só que no sentido de relacionamento. Esse é o ponto. Como eu consigo criar uma experiência de relacionamento diferente nesse domínio que a gente se insere e a gente se considera realmente os melhores hoje do mercado nessa expertise. Bom, a Zendesk, ela se diferencia, como vocês estão vendo aqui na tela, por agilidade e inovação. Eu vou mostrar um próximo slide para vocês para justificar isso. Engajamento omnicanal e proativo. O proativo significa que tem um paradigma que está sendo quebrado no mundo de atendimento, que é o que os nossos clientes esperam hoje em dia é que as marcas se antecipem e elas prevejam qual é o problema ou se engajem de maneira proativa antes de eu ter que abrir um chamado. Eu não quero ter um problema com uma marca X e ter que ligar no atendimento ou pôr no Reclame Aqui ou pôr onde eu quiser para que daí eles tomem uma ação. É o contrário. Eu quero que a marca entenda que talvez faça sentido se interagir comigo, ou para perguntar se tudo está bem, ou para enviar uma mensagem dizendo que alguma entrega atrasou, por exemplo, no caso deles. Eu não quero que o cliente tenha que realmente partir por essa iniciativa. A iniciativa tem que ser da marca. Então, é isso que a gente fala de proatividade no atendimento. E a plataforma ela é aberta e extensível. O que isso significa? Para o Arthur desenvolver essas integrações com a nossa plataforma, ele não precisou contratar profissionais certificados em academia Zendesk, que custam uma fortuna e não acham no mercado. Ele fez com a equipe dele, com a tecnologia, para quem gosta, tá? É tecnologia de desenvolvimento web.
A gente desenvolve tudo baseado em tecnologias que são do conhecimento da nossa comunidade de desenvolvedores, vamos dizer assim. Tá? E aqui, só para finalizar, a Zendesk ela realmente investe nesse domínio mais do que ninguém. A gente traz novidades a cada 3 meses. Uma novidade que saiu há 3 meses atrás, que talvez ainda não está sendo usado pela Log, é o callback. O cliente escolher a possibilidade de que liguem de volta para ele e ele não ter que ficar numa fila de atendimento. Isso não existia quando o Arthur criou a plataforma e hoje já existe. Então, a gente está sempre olhando o que existe de novidade e trazendo isso para vocês. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Eu gosto muito desses últimos 2 cases, e a gente também teve um case do Bradesco assim ontem. A gente tem muita impressão de que quando a gente começa a automatizar alguns processos, a gente está tirando o cliente do centro e está voltando os olhos para dentro da empresa. É eu que decido quais são os processos. E a gente, talvez a nossa primeira onda tenha sido a dos call centers mesmo. A gente tentou pular algumas etapas aí, colocamos as empresas, que ainda algumas continuam fazendo isso, no centro dessa história toda e deixamos o cliente de lado um pouco. E essa onda está vindo muito diferente agora. Parabéns pelo trabalho de vocês. Essa história do callback, por exemplo, é super importante, desde que a gente respeite o tempo do cliente. Não é, você vai ser ativo, você vai interromper ele. Você falou lá, não pode ser mais uma distração. Pô, mas e se eu sei o momento certo de interromper ele? E se eu interrompo ele e faço ele ganhar mais 20 minutos? Faço ele economizar uma grana? Faço ele resolver um problema? Ele vai gostar que eu interrompa. Então, parabéns pela iniciativa aí. Muito obrigado por vocês estarem aqui.